Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e chegamos ao último episódio da quarta temporada de The Sopranos, a minha temporada favorita da série até aqui, e esse é um dos melhores, se não, é que é difícil porque tem aquele... mas talvez seja o segundo melhor ou brigando aí para ser o melhor episódio da temporada. É um episódio incrível chamado Whitecaps que a gente vai analisar hoje. O episódio, curiosamente, o mais longo de toda a história de The Sopranos, um episódio de 75 minutos, portanto 1h15 aí, realmente passando da 1 hora tradicional em que The Sopranos acabava ocupando na programação ali da HBO. Whitecaps é o nome do episódio, como eu disse, que é o nome da casa que o Tony vai tentar comprar para sua família e tal, para Carmela, e também que é um termo utilizado para quando é uma casa na praia, para quando uma onda é soprada pelo vento e a crista dela se quebra e a onda fica toda branca. Isso é também, metaforicamente analisando, né, uma figura de linguagem, aí, enfim, para o que vai acontecer um pouco também com o casamento do Tony nesse episódio. Esse episódio aqui, algumas curiosidades que são legais a gente falar, tá? Rendeu o terceiro Emmy para Edie Falco, a Carmela Soprano, o terceiro Emmy para o James Gandolfini, o Tony Soprano, melhor atriz, melhor ator. A Robin Green e o Mitchell Burgess e o David Chase também ganharam, que são os roteiristas, também ganharam Emmys por esse episódio. E o John Patterson, que é o diretor, não ganhou o Emmy, mas ganhou o DGA, Directors Guild of America. Então, assim, um episódio extremamente reconhecido pela crítica. Pelo público, eu fiquei sabendo, lendo depois, que a quarta temporada, para minha surpresa, ela foi considerada divisiva. Porque alguns pontos foram fonte de reclamação da galera que assistiu na época, tá? Primeiro deles, a quarta temporada teria explorado muitos arcos narrativos que não teriam levado a nada. O que é uma crítica que eu entendo, apesar de não concordar, não achar que seja um ponto negativo, eu não acho que sejam para nada, eu acho que muita coisa tem consequência, mas entendo. Isso pode ser dito em vários momentos de The Sopranos, mas eu acho isso uma virtude da série, não um problema. Comentaram que a morte do vilão, do maior vilão até aqui, enfim, da temporada, que era o Ralph Cifaretto, aconteceu muito cedo, né? A gente já faz alguns episódios que a gente falou sobre o episódio da morte do Ralph, que não dão tanto pro fim, como as pessoas costumavam esperar, o que eu acho uma bobagem. Aquele episódio talvez seja o melhor da temporada, mas enfim, rivaliza muito com esse. Essa foi uma reclamação que aconteceu. E comentaram também que aquele episódio Christopher, que é, né, mais cedo na temporada que eu comentei, que era o pior da série e tal, que eu acho um bom episódio. Aquele episódio sobre o Cristóvão Colombo e tal, eu gosto dele. Mas é curioso pensar que as pessoas tenham reclamado um pouco da quarta temporada, primeiro porque eu acho ela uma das melhores, segundo porque ela é uma das melhores. Mas tem algum outro ponto, tá? Essa foi a temporada em que um número mais significativo de pessoas começou a acompanhar The Sopranos ao vivo, conforme ia passando na TV. As primeiras temporadas, muitas pessoas assistiam, mas muitas pessoas foram recuperar através tanto das reprises quanto dos DVDs que foram saindo. Aqui tinha já um público bem grande acompanhando. Mas enfim, feito esse registro, eu acho que o tempo fez justiça à quarta temporada de The Sopranos, que é realmente incrível. Nesse episódio, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tem algumas coisas que eu quero ressaltar, tá? Uma delas é que várias coisas, por isso que eu acho essa questão de arcos narrativos não darem nada, eu acho besteira, o próprio episódio prova isso. Coisas que foram faladas episódios atrás, inclusive coisas que apareceram no piloto de The Sopranos, os roteiristas fazem questão de colocar nesse episódio aqui. Eu vou fazer a análise, ela tem um ponto principal aqui, que é a questão Tony e Carmela, a grande atuação do James Gandolfini e da Edie Falco, mas eu vou fazer como eu tenho feito, eu acho que fica mais fácil a gente analisar assim, por núcleo, arco narrativo, assim, né, centrar em alguns personagens para a gente ir aos poucos. E aí eu tô colocando aqui na timeline do vídeo os momentos exatos em que eu falo de cada arco, o que te interessar mais, depois tu procura por lá. O episódio ele começa eu vou ir na ordem só nesse início, porque começa intercalando a Carmela doente no hospital, e ela tá doente, ela tá com sintomas físicos, mas ela não tem uma doença física, ela tá certamente muito mal pela partida do Fury, ela tá num estado depressivo e está se manifestando no corpo dela, e vai intercalando esses momentos do Tony com ela no hospital e tal, ele depois indo ver a casa,
com a questão do Johnny Sack e o projeto da Esplanada e a fúria do Johnny Sack por conta do projeto estar parado e tal. Então eu acho interessante que é uma montagem que intercala as duas famílias do Tony. A família de verdade e a família mafiosa, né? Isso é de propósito, assim, para colocar esse clima, colocar a gente nesse ambiente. Começando então por esse ponto que eu falei do Johnny Sack do projeto da Esplanada. O Johnny, ele tá revoltadíssimo com a perda de receita e ele chega a discutir com a mulher dele por conta disso e tal. E ele quer que o Tony, ele falou isso no último episódio, que o Tony vá pra cima do Carmine, né? Do Carmine Lupertazzi, que é o chefe do John, que mais cedo na temporada sugeriu apagarem o Johnny Sack também. Então, e ele tá oferecendo algumas concessões pro Tony e tal, e isso vai durar durante o episódio, tá? Inclusive, acaba se envolvendo nisso o Christopher, que finalmente saiu da reabilitação, se mostrando melhor e tal. E o Tony volta a dar responsabilidades para ele, como vinha dando antes, pensando de repente que ele vai ser o seu sucessor. A sua internação a princípio não interferiu nisso, e diz que pede pro Christopher bolar o plano ali para eles acabarem com o Carmine e tal. E o Christopher vai naqueles caras que ele conhece para que pareça uma coisa externa, assim, uma consequência de um assalto, enfim. Ele chega a pagar dois caras, né, dois traficantes de heroína para matarem o Carmine, só que de última hora o Carmine inesperadamente assim, ele muda de ideia. Ele concorda em aceitar só 15% e não mais os 40% que ele vinha pedindo que o Tony negócio do departamento de habitação, né, que esse percentual dele seja bem menor. E o Tony e ele se abraçam e tal, e ele faz questão ali de elogiar o filho dele, o Little Carmine, também prevendo assim, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, eu quero que meu filho fique bem assistido e tal. Então, Tony, né, faço questão de dizer que foi graças a ele e tal. Só que o Johnny Sack, ele ainda tá revoltado e ele ainda acha que o Carmine é um problema. Inclusive, talvez pela sucessão do Little Carmine, que venha pro Little Carmine e não para ele. E ele quer que o Tony continue com o plano de matar o Carmine. Só que o Tony, inteligentemente, vai usar isso a seu favor, e lá pro fim do episódio ele muda de ideia e diz, não, nós não vamos fazer isso. Inclusive, a única morte que acontece nesse episódio aqui é dos dois traficantes que não tinham nada a ver com a história. Para que eles queimassem as eventuais testemunhas, eles vão lá e apagam os caras que tinham sido contratados para fazer o serviço. O Tony e o John vão se encontrar de novo e o Johnny Sack vai mostrar o quão ressentido ele tá com tudo isso e tal. E eles vão se abraçar para botar panos quentes, mas tu vê que dá para ver que a relação deles não é mais a mesma, né? Que eles estão... Que isso deu uma esfriada na relação. Feito esse arco, pessoal, que eu acho que é importante, e isso vai continuar ao longo da próxima temporada, enfim. Tem um outro arco mais rápido aqui, que é do Júnior, né? A intimidação dele, do único jurado ali que o Bob Bacala observou e tal, que era casado e mandou o Eugene Pentecorvo atrás e tal para intimidar ele. Isso deu certo e o Júnior acabou, como o Júnior não chegou a um consenso, o julgamento acabou sendo anulado. E a gente vê também finalmente a aproximação já derradeira do Bob e da Janice depois do resultado do julgamento, e o Júnior, que nunca engoliu a sobrinha, desconfiado ali da onde essa relação vai acabar. Um outro ponto muito rápido aqui que acontece, a Adriana também, a gente vê que a relação dela com o FBI e tal não acabou, e isso, pequeno spoiler aqui, vai ser um arco mega importante da próxima temporada, levando a um dos melhores episódios de The Sopranos, na minha opinião, sobre o qual eu já falei aqui, que é um episódio mais pro fim da quinta temporada. E aí, finalmente, a gente vai pro que é o arco principal aqui, né? Pro principal momento do episódio, Tony e Carmela Soprano. Percebam como a Carmela, ao longo de toda a sua vida, e na série, ela alternava entre momentos em que ela estava totalmente insatisfeita e infeliz e com a vida que ela tinha escolhido para ela, com a situação que ela vivia no casamento e tal, e ela alternava esses momentos com momentos de euforia por conta dos bens materiais que essa vida
proporcionava pra ela. É sempre essa alternância. Ela tá deprimida, aí daqui a pouco o Tony vai lá e compra um presente, não sei o que, vamos jantar, acontece alguma coisa e ela melhora. Ela se agarra nesse tipo de coisa. E nesse episódio aqui, isso vai ser elevado à enésima potência, mas vai acontecer também. Ela tá o mais fundo do poço que a gente viu até aqui, talvez. Tirando talvez a exceção daquele episódio em que ela vai pra terapia e o psiquiatra joga verdades duras na cara dela. Nesse episódio aqui ela tá também muito pra baixo por conta da ida do Fury pra volta pra Itália. É o terceiro caso extraconjugal que ela quase consumou, que ela tentou e que acabou não acontecendo por conta, muito possivelmente, do medo que esses possíveis pretendentes tinham do marido dela. Primeiro lá o padre Phil, que não tinha só medo do Tony, mas mais medo de Deus, provavelmente, né, do seu compromisso com a fé ali. Depois o Vito, se não me engano, que era o cara, marido de uma amiga dela e tal, que foi fazer uns trabalhos na casa dela e eles chegaram a se beijar, mas o cara, por medo do Tony, acabou dando pra trás. E agora o Fury, que resolve voltar pra Itália para não ter que enfrentar, né, uma guerra com seu chefe, que seria, né, quase que tá se matando. E ela tá muito mal. Só que logo depois disso, o Tony leva ela para conhecer o Whitecaps, a casa na praia em que ele tá pensando comprar para eles, para ser uma herança para os filhos, para ser um lugar para eles passarem tempo e tal. Ela fica hesitante, mas logo depois, antes de dormir, ela muda de ideia. E aquilo ali se torna a coisa que ela se agarra. Como tantas outras no passado, como eu comentei, ela tá muito mal e tal, ela acha alguma coisa material para se agarrar e tentar ter esse sentimento de falsa felicidade, digamos assim. É um jogo de alternância que vai acontecendo, né? E eles chegam a viver um momento ali até bem bonito, assim, na praia, se beijando e tal. Só que... paralelamente a isso, tá? O proprietário, tem o proprietário da casa, esse é um capítulo à parte, que é o Alan Sapinsley, que é um advogado, fanfarrão ali, metido, que acaba vendendo a casa pro Tony, porque o Tony oferece pagar em dinheiro e ele tinha feito um negócio com um outro cara antes, que estava esperando um financiamento, e ele cancela com o cara e ele diz que vai vender pro Tony. Eles estão nessa quase lua de mel aí por conta da nova casa, e aí acontece a derradeira informação, ligação que a Carmela recebe da Irina, a ex-amante russa do Tony, que está ali bêbada, e aí é mais um ponto que mostra como as tramas da temporada levaram a consequências. A gente vai descobrir depois que ela fez isso muito por conta da surra que o Tony deu no Zellman, usando um cinto lá na frente dela, que ele se sentiu inferior, se sentiu fragilizado e tal, e acabou não conseguindo manter a relação. Ela ficou pistola com isso, tomou um trago e resolveu ligar pra Carmela. Falou sobre o sexo com o Tony, falou várias coisas, jogou na cara. E a Carmela tava revoltadíssima, mas ainda talvez ela engoliria. Ela só não engole quando ela descobre o último caso do Tony, que foi com a Svetlana, a prima da Irina, que ela nem sabia que era parente da Irina, que cuidava da mãe do Tony, agora cuida do Júnior, com quem a Carmela tomou vodka no dia da morte da Lívia, com quem ela conversou sobre diversas coisas, e aí de novo voltando a acontecimentos pequenos que aconteceram em temporadas passadas, que são mencionadas no episódio aqui. Acho isso muito legal, a Carmela vai falar isso depois pro Tony. E aí não tem realmente mais saída para ela. Quando ela descobre isso, o Tony chega em casa e ela tá jogando as suas roupas pela janela. E aí eles começam as duas cenas que são as mais brilhantes de interação do casal em toda a série, talvez, né? O Tony, ela começa a jogar na cara do Tony, que ele envergonhou ela por anos e tal, e fala que... comenta que o Tony mentiu pra ela sobre de onde veio a Svetlana, que tinha sido, ele disse que lá no primeiro episódio da terceira temporada, ele disse que ela tinha vindo de uma agência, e não, ela era prima da amante do Tony. O Tony fica ouvindo e tal, e ele resolve também jogar uma verdade na cara da Carmela, que é que ela roubou o dinheiro dele, o dinheiro que ele escondia ali no quintal, no lugar que ele colocava a ração para os patos, que ela foi lá e pegou. Isso não leva a muita coisa, e a Carmela, ela se mostra, apesar de ela estar sendo forte aqui, de despejar ele, ela ainda se mostra extremamente fragilizada, né? Porque ela pergunta o que a Svetlana ou qualquer uma dessas mulheres tem que ela não tem.
E o Tony vai dizer pra ela logo depois na briga seguinte, né? Mas antes dessa briga, tem esse momento de pré-separação deles. Que ela obriga o Tony a sair de casa e tal. O Tony acaba indo dormir lá em Whitecaps, a casa que ele acabou de dar $200 mil de depósito para garantir a compra. Só que ele decide que ele não quer mais a casa e tal, não vai ficar mais casado, enfim. E o Sapinsley, o advogado, se recusa a devolver o dinheiro para ele. Porque esse cara é um cara que ele joga dentro das regras, assim. Ele se mostra meio mau caráter, enfim. Não parece ser um cara muito legal, mas ele é sempre dentro das regras, né? Como um bom advogado que ele é. E eles ficam meio num jogo de gato e rato. Ele e o Tony ali, que ele não quer liberar o Tony na compra. E ele não tem a menor chance de vencer essa briga, né? Os filhos, né, também vão descobrir isso descobrir a separação dos pais e tal. O AJ fala... A Meadow... E é curioso isso, porque quem sofre mais nisso... A ira dos filhos é a Carmela. A Meadow joga na cara da mãe, tipo, como tu engoliu por tantos anos as coisas que ele faz. Ela não, em nenhum momento briga com o pai. E o AJ ainda fala, isso é porque eu pedi pra morar contigo e tal. Mostra na frente da mãe ali que não tava querendo morar com ela pra deixar ela pior ainda. Então assim, a Carmela toma porrada boa nesse episódio. Isso não é tão... Não é tão falado, mas são dois momentos bem importantes, assim. A Carmela tem diversos defeitos, mas claramente o responsável por essa briga é o Tony. E essa e tantas outras. E os filhos, eles ficam mais do lado dele do que do lado dela, né? O Tony, ele resolve... Tem uma cena, inclusive, em que ele tá comendo o Eddie vai falar com ele, ele tá comendo na garagem ali, na sala de cinema ali que ele montou, ele tá comendo de um pote que diz... que é uma marca que chama Guiltless, que traduzindo seria sem culpa. Isso reflete um pouco da maneira como o Tony é, do modus operandi dele, de um cara que não tem muito esse sentimento de culpa, assim, se é que tem. E movido um pouco por isso, ele resolve voltar pra casa. Eu paguei por essa casa, ela mora, eu não é ela, eu que tenho que sair. Se ela não tá contente, ela que saia. E ele vai morar ali nesse anexo ali da piscina, né? E eles têm essa segunda briga. Ele tá fingindo que nada aconteceu e tal, tá meio que sendo irônico com ela. E começa a falar já sobre advogados e tal. A Carmela começa a discutir com ele sobre alguma questão, as cadeiras que ele deixou não sei aonde. E eles começam a bater a boca de novo. E aí o Tony dá um argumento, pela primeira vez ele ganha assim, a discussão dela. Em todos os momentos ele perde, mas nesse ele acaba ganhando. Assim, que ele fala pra ela assim, Ele lembra da conversa que eles... Acho incrível isso. A conversa que eles tiveram no episódio piloto. Ele estava entrando na máquina de ressonância magnética para fazer o exame, para descobrir o que eram os ataques de pânico. E ela disse para ele que ele ia pro inferno, né? Aquilo ali me chamou muita atenção quando eu assisti pela primeira vez. E eu acho incrível que eles tenham voltado isso agora 4 temporadas depois. Só que não terminam por aí. A Carmela vai dizer que se arrependia daquilo e tal. E ele fala para ela, Carmela, o que tu esperava? E isso é muito interessante, né? Ele joga mais uma verdade na cara dela, assim. Que ela sabia quem ele era quando eles se conheceram, sabia que os casos eram meio que parte do acordo, que ela, por toda a riqueza, enfim, os bens materiais que ele proporcionava, ela ia engolir em silêncio. E aí ela começa a dizer que não, que ela não... Ela meio que tá em negação, assim, que ela nunca se importou com isso, que não é verdade, né? Que ela nunca se importou com essa questão material e não é verdade. E aí ela joga na cara dele, chega a vez dela jogar na cara dele a verdade mais dolorosa de todas, que é o fato de que ela vinha fantasiando com o Fury ao longo de meses e tal. E ela diz pra ele que ela se sentia como uma doente terminal. Olha, essa é muito pesada essa frase. Ela se sentia como uma doente terminal que sempre que ele chegava, por alguns minutos ela esquecia da doença. E assim que o Tony descia as escadas para eles irem trabalhar, ela lembrava que ela tinha essa doença terminal. É pesadíssimo, assim, ela fala isso. E o Tony tem aquele ataque de ira, ele começa, chega a pensar que ele vai bater nela, e ele começa a socar a parede, quebrando a parede ali num ataque de raiva, né? E nessa discussão também é muito interessante que ele fala... e aí ele de novo chega a vez dele, né?
de jogar mais na cara dela. Primeiro que ele fala, poor you. Ele conversava contigo? Não tinha ninguém pra conversar? Poor you, coitadinha de ti. Exatamente a maneira como a mãe dele falava pra ele, várias vezes. A Lívia falava, poor you e tal. Frase clássica dela ali. Né? E assim, tipo, desdenhar do estado de vitimização da outra pessoa. E ele fala, tu quer saber o que a prima dela tinha que tu não tinha? Aí ele fala, basicamente, que ela é o Gary Cooper, né? The Strong Silent Type. Mulher que sofreu, não sei o que, tem coisas a dizer e tal, tu não tem. Tu só quer falar comigo sobre o dinheiro, pra me mandar fazer alguma coisa, enfim. E aí, de novo, eu tô falando todos os passos, porque assim fica parecendo que ele ganhou a discussão. Mas não, ela ganha. Então tá. Ela conversava contigo e as outras milhares de mulheres com quem tu me traiu ao longo dos anos. Não vem com esse papo que não cola, enfim. Tem só um outro ponto, assim, dessa questão toda. Essa briga toda vai levar o Tony a querer fazer terapia de novo, né? E ele procura a Mel ficar na secretária eletrônica, ou ele desliga assim que ela atende, ela tenta retornar a ligação e acaba não conseguindo, né? E logo depois disso ele vai informar pra família que não faz sentido eu estar aqui e tal, eu vou me mudar. E, enfim, essa família ruiu. E isso é muito interessante porque, lembra que eu falei no início do vídeo de que as pessoas reclamaram que não teve uma grande morte no final? A grande morte desse fim de temporada, o grande acontecimento é a morte desse casamento, que vinha sendo construído ao longo de toda a série, e aqui é que tem a sua gota d'água. Então, essa relação, essa estrutura familiar é que acaba ruindo nesse episódio aqui, e eu acho isso fantástico. Por fim, só, né, o advogado lá que resolve liberar a venda da casa pro Tony, mas quer ficar com o depósito, enfim. Eles estão, e ao longo do episódio inteiro, o Tony vai mostrar que ele não deveria brincar com ele, instala caixas de som lá no barco dele, atracado na frente da casa do cara, e sempre que ele tá com a mulher conversando com amigos, ele coloca a música para tocar a todo volume, importunando absurdamente a vida daquele casal, e a mulher daquele cara dizendo para ele que assim, chega, devolve pra esse cara o dinheiro que senão vai acabar. E assim termina a 4ª temporada de The Sopranos. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês ao longo desses 13 episódios, mais 13 episódios. Eu vou fazer a análise da 5ª temporada, mas não vai ser já na semana que vem. Agora a gente tem recesso de Natal, Ano Novo, enfim. Veremos como vai ser o andar da carruagem. Vídeos no canal sobre outros assuntos ligados a cinema, séries de TV, a qualquer momento. Mas calmem que as análises voltarão. Obrigado pela presença de todos. Até o próximo vídeo e tchau! This morning the world turned upside down. Things ain't been the same since the blues walked in.